Tá certo. Começando mais um ao vivo hoje, de um jeito diferente. Hoje, deixa eu até levantar só mais um pouquinho aqui, para ficar perfeita a imagem, graças a Deus, vai funcionar. Cadê minha caneta vermelha? Onde que eu enfiei a caneta vermelha? Socorro! Vixe, perdi. Vai com a azul e a preta só. Sumiu. Esperar o povo entrar, a hora que o povo entrar, eu começo a fazer o ao vivo. Achei a caneta vermelha. Tá aqui embaixo do computador. Graças a Deus. Gente amada do Dani, a paz. Hoje o assunto é Páscoa. Afinal de contas, é o coelhinho ou é o cordeirinho? Quem deveria ser o símbolo da Páscoa, né, gente? Dá pra esperar todo mundo entrar. Que bom que vocês estão aí. Gabi, um beijo pra você. Luizão, Eduardo, meu amigo. Matheus, você tá aí, Matheus? Luciane, a paz para todo mundo. Vamos começar. Hoje eu quero trazer para vocês, de uma vez por todas, vocês vão entender o que significa a Páscoa. Para você parar de achar que Páscoa é coelhinhos, ovinhos de chocolate. Não tem nada a ver. Hoje nós vamos aprender de uma vez por todas. Eu vou aqui fazendo uma EBD online. E o que vocês quiserem ir perguntando, vocês vão perguntando que vai ser bênção. Vamos para cima, gente? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiro de tudo, nós temos que entender de onde vem o nome. Por que Páscoa? Páscoa é uma palavra derivada do hebraico. Eu vou transliterar mais ou menos, tá? Que significa Pessach. Pessach, sei lá, não falo hebraico. Pessach. Para que a luz ficou bem em cima aqui, mas não tem como fazer, sei lá. Essa palavra quer dizer, em português, passagem. Nada mais é do que uma passagem. E daqui que vem a pergunta, mas que passagem? Da onde? Para onde? Né? Que história é essa? Por que o povo comemora essa tal de Páscoa? Por que ela é tão importante na vida do cristão, né? Daquele que segue a Jesus Cristo. Vamos entender tudo, da onde que vem esse símbolo todo. Vou apagar o nosso coelhinho, infelizmente. Vou ter que tirar ele daqui. Tchau, coelhinho. Tchau, cordeirinho. Vocês foram muito úteis para nada, mas amém. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós estamos falando do ano. O ano é mais ou menos 1800 antes de Cristo. Mais ou menos, muito arredondado. Nesse ano 1800 antes de Cristo, sabe o que estava acontecendo com o povo? O povo de Israel estava no Egito. Por que eles estavam no Egito? Eles foram levados até o Egito por José. Quem não sabe dessa história, aconselho a assistir o EBD que eu gravei essa semana, o EBDani número 2, fala sobre a história de Israel. Eu vou citar sobre isso. José era o grande braço direito do faraó, ele trouxe toda a família dele para morar no Egito, a família dele foi se multiplicando. Quando chegou mais ou menos no ano 1500 a.C., eu estou arredondando bem as datas, tá? Quando chegou no ano 1500, o povo estava num clamor enorme. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 2. Vou até deixar aqui a referência. Êxodo capítulo 2. O povo estava num clamor muito grande, porque eles estavam sendo escravizados. O faraó tratava eles, era na chicotada. Deixa eu só tirar essa lâmpada daqui, que eu acho que vai melhorar um pouco. Deixa eu pôr ela mais para cá. Eita que eu tô quebrando tudo. Melhorou um pouquinho, peraí. Aí. Nossa, bem melhor para ver. Quando era mais ou menos no ano 1500, levanta... Aí, o vento derrubou. Pior que não fui eu. Aqui. Ao vivo é uma beleza, gente. Maravilha. Quando era mais ou menos no ano 1500, o que aconteceu? O povo começou a chorar, começou a clamar, começou a pedir para Deus, nos livre, nos salve disso tudo e tal. E Deus levantou um homem dentre o povo chamado Moisés, que vocês conhecem muito bem. Então Moisés estava lá, no meio do deserto, ele fugiu, ele tentou se esconder de Deus, aqui é o turbante dele. Moisés, eu acho que Moisés era um pouco gordinho, então vou fazer Moisés meio gordinho, tá? Porque eu me identifico com gente gordinho. Ele estava lá com a túnica dele,
o pezinho dele aqui, a sandalinha. Moisés estava no deserto, fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Esse é o meu Moisés. Moisés estava lá, tranquilão, 80 anos de idade, 80 anos. Aí o que acontece? Ele está olhando para o lado, tem um arbusto. Esse arbusto, chamado de sarça, que é um bambu, sim, bambu de deserto, começou a pegar fogo. Enquanto ele pegou fogo, o Moisés viu Deus falando com ele. E Deus falou com ele assim: Moisés, vá para o Egito de volta, porque eu quero te usar para livrar o meu povo. Porque meu povo está clamando, eles estão pedindo misericórdia, socorro, e eu vou salvar meu povo e vou usar você. Aí Moisés, ele sai lá, ele tinha fugido para o deserto. Quem quiser saber mais sobre isso, assista a EBD 2, porque senão eu vou contar, vai perder muito tempo. E Moisés volta para falar com o faraó do Egito. O cara, eu vou colocar ele aqui bem mal, porque ele não era um cara flor que se cheire. E ele tinha aquela cobra que os egípcios têm na cabeça, assim, ó. O faraó era um cara extremamente duro. Olha que cara bravo, velho. Ele tá debaixo de uma capa. E ele chegou para falar com o faraó, falou: deixe o meu povo ir. E ele falou: não vou deixar o povo ir embora, coisa nenhuma. E aí a Bíblia diz que Moisés, sendo usado por Deus, ele traz 9 pragas sobre o Egito. Toda vez que ele chega, Moisés pedia para o faraó para deixar o povo embora, o faraó não deixava de jeito nenhum, não vai sair. E Moisés, mas eu quero levar o povo para adorar, não vai sair de jeito nenhum, mas eu quero levar o povo para adorar, não vai sair. Praga. Aí o faraó deixava, depois se arrependia, mais praga. Quando chegou na 9ª praga, o faraó não tinha ainda liberado o povo. Aí Deus chega e ele dá o mandamento de Êxodo, capítulo 12. Agora nós precisamos entender a 10ª praga. A 10ª praga mandada por Deus, é dela que se origina a Páscoa. Essa 10ª praga está em Êxodo, capítulo 12, e aqui que nós vamos ler, nossa, pior que não dá para ler, Êxodo, capítulo 12, e aqui você vai entender da onde vem a Páscoa. Vamos ler, eu vou ler com vocês, Êxodo, capítulo 12, agora foca em mim, Êxodo, capítulo 12, eu vou ler e a gente já conversa sobre isso. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o princípio dos anos. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo o seguinte: no dia 10 desse mês, cada um vai tomar para si um cordeiro. Opa! Aqui já começa a mudar a história. Gente, essa lâmpada dando reflexo aqui tá um horror. Não tem para onde pôr ela. Nossa, ficou bem em cima da sarça ardente. Olha que profético. Mas enfim. Pegue o cordeiro. Ó, de novo, vou desenhar aqui para vocês não esquecerem. O cordeirinho, bonitinho, cheio de lã. Ai, que gostosinho o cordeirinho. Peguem um cordeiro. Tal. Segundo as casas dos seus pais, um cordeiro por casa. Um cordeiro para cada um. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho de perto, conforme o número de pessoas, conforme cada um coma. No meu caso, eu e a Elinéia, um cordeiro ia dar na medida, porque a gente come bem. O cordeiro ou cabrito será, aqui que tá, aqui começa o entendimento do que é o cordeiro da Páscoa. Olha o que fala. O cordeiro ou cabrito, eu vou até escrever isso aqui para vocês não esquecerem. Vejam bem. As características do cordeiro. Olha aqui. Primeiro, será um cordeiro macho. 2, sem manchas. De 1 ano. 1 ano. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel irá sacrificá-lo à tarde.
Vocês estão acompanhando? Então a ordem era, pega o cordeiro, guarda em casa por 4 dias, tem que ser macho, tem que ser sem mancha, ele tem que ser todo branquinho, e ele tem que ter 1 ano, que é a idade de maturidade de um cordeiro. Você vai guardar eles até o dia 14. No dia 14, todo mundo vai matar o cordeiro. Olha que dó. Por quê? Aí ele continua falando assim, verso 7. Vocês tomarão o sangue e passarão nas ombreiras e nos vergalhões das portas na casa daqueles que comeram. Então a ordem era o quê? Deixa eu tirar aqui para vocês entenderem. Tá aparecendo ali, tá. Era para pegar esse cordeiro, aí vocês iam fazer assim, ó, corta a cabeça, corta o pescoço, aí ia sangrar o cordeiro, o cordeirinho tá morto, só sangue, a sangueira ia escorrer, e tal, o sangue. Eles iam pegar esse sangue, a casa do judeu, ela era mais ou menos assim, ela era quadradinha, aí tinha só a portinha e a janela, era sempre bem simples. Tinha nem telhado, porque lá não chove muito, não precisava ter aquele telhado para escorrer água, né? Normalmente eles tinham mais um andar em cima. Aí eles iam pegar o sangue e passar aqui, gente, ó, o sangue na lateral da porta. Era para fazer isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Quem tivesse, as pessoas que estivessem nas casas, elas, ó, tem uma mulher na janela aqui, uma vizinha fofocando para ver o que está acontecendo na rua. Eles iam pegar o sangue do cordeiro e passar na lateral das portas da casa deles. Por quê? Aí ele fala assim, no verso 8, naquela noite comerão a carne do cordeiro. Gente, para. Vocês estão vendo que louco? O mandamento da Páscoa era comer carne de cordeiro. E o que um monte de gente faz na Semana Santa? Não come carne. Mas é o contrário. É para comer carne de cordeiro. Mas enfim, não quero entrar nessas religiosidades de hoje em dia. Lembrando que eu não sou evangélico nem católico, eu sou bíblico. Eu não me importo com placa. Eu me importo com o evangelho bíblico. E aí, o que eles iam fazer? Eles iam fazer uma fogueira. Então tá aqui uma fogueira. Aqui a madeirinha. Coloca as madeirinhas. Eles iam colocar uma fogueira para pegar fogo, lógico. Fogueira faz para pegar fogo. E eles iam colocar aqui em cima o quê? O cordeiro no espeto. Ia comer o cordeiro assado. É isso que está falando. Naquela noite comerão... naquela noite comerão a carne assada no fogo com... Quais eram os acompanhamentos? A guarnição. Primeiro, eu já vou te falar tudo sobre isso. Pão sem fermento. Algumas bíblias chamam de pão ázimo. Vocês estão acompanhando aí, né? E com ervas amargas. Eu não tenho lápis verde, vou fazer de azul mesmo. Ervas amargas. As ervas aqui, ó. Então era para comer carne do cordeiro com o pão sem fermento e com as ervas amargas. Vocês estão acompanhando aí, gente? Então tá, vamos recapitular tudo bem rápido. Moisés foi chamado por Deus para falar com o faraó para tirar o povo do Egito. Moisés foi usado por Deus para trazer 9 pragas sobre o Egito. As 9 pragas não foram suficientes para quebrar o coração duro do faraó. Olha a cara de mal dele. Então Deus falou assim, ó, agora se prepare que eu vou mandar a 10ª, que está em Êxodo, capítulo 12, como eu escrevi aqui embaixo. Tá ruim de ver, porque é muito difícil de focar, enfim, fazer tudo sozinho. Não era 10? Ele mandou 9 pragas, a 10ª é agora, eu tô falando da 10ª. Não é isso? Alguém tá me corrigindo ali, mas eu não sei nem do que. Voltando. Quando chegou na 10ª praga, Deus deu uma instrução bem específica. Ele falou que cada família dos que criam, ia pegar um cordeiro, ia matar o cordeiro, e tinha que ser um cordeiro macho, sem manchas e de 1 ano. Esse cordeiro ia ser morto, o sangue dele ia ser passado na lateral das portas, e você ia ter que comer a carne dele junto com pão sem fermento e ervas amargas. Até então, vocês estão entendendo? Isso foi entre a 9ª e a 10ª praga. Isso está acontecendo no meio. Tá entendendo? Beleza. Verso 10. 9. Não comerão dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, ó, na fogueira. Cabeça e pés e fressura. Nada dele deixareis, até pela manhã.
O que sobrar na manhã vocês queimem no fogo, não é para deixar nada para trás. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Senhor, tá caindo sem parar. Apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Por que que Deus manda o povo comer arrumado? Eles falam, ó, coma já com sandália no pé, com a roupa no corpo, com cinto, com cajado, com chapéu, já come pronto. Por quê? Porque Deus queria que eles comessem, porque eles tinham que sair rápido do Egito. Deus já sabia o que ele ia fazer, então ele já preparou o povo. Nossa, é muita simbologia. Eu vou continuar para depois eu falar todas delas. Verso 12. Então passarei eu pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, pois eu sou o Senhor. Mas aquele que estiver com sangue sobre a sua casa, vendo eu o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de morte quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, e vocês celebrá-lo-ão como festa ao Senhor nas vossas gerações perpetuamente. Volta para cá. Quando Deus manda a 10ª praga, a 10ª praga é a morte dos primogênitos. O primogênito é o primeiro que nasceu, é o mais velho, ou a mais velha. É o primeiro que nasceu. O anjo da morte, ele ia passar pelo Egito, da parte do Senhor, com a foice na mão. Gosto que não é assim, mas só para ilustrar. Ele ia passar pelo Egito para matar todo primogênito. Porém, sobre a casa em que estivesse o sangue do cordeiro, sobre essa casa não haveria morte. Esse era o dia da Páscoa. Essa era a passagem. Essa é a festa. Essa é a lembrança que se comemora de um cordeiro morto, cujo sangue salvou aqueles que receberam o sangue da morte. Veja bem, eu vou apagar isso aqui para a gente voltar desde o começo. É muito da hora, gente. Jesus é muito fera. Por que o cordeiro tinha que ser macho? Porque Jesus era homem. Por que o cordeiro tinha que ser sem manchas? Porque Jesus não tinha pecado. E por que o cordeiro tinha que ter 1 ano? Porque Jesus tinha que morrer na maturidade. Os 30 anos do homem é quando ele está maduro, ele está no vigor físico. É o vigor físico de Jesus. Ele morreu exatamente como o cordeiro tinha que ser. Por isso que João Batista olha para Jesus e fala, ó, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Sabe o que eu acho incrível? Que tudo é uma simbologia. Veja só. O povo estava onde? No Egito. O Egito, na Bíblia, ele é uma figura do mundo. O povo estando no Egito, eu vou fazer de outra cor para ficar fácil de vocês entenderem. O Egito é uma figura do mundo. O povo, ele estava o quê no Egito? Preso. Eles estavam presos, escravos. Nós estamos o quê? Quando estamos no mundo? Presos e escravos dos nossos pecados. Vocês estão vendo? Estão entendendo, né? O Egito, eles estavam presos no Egito e veio o mundo. Nós estamos no mundo. Eles eram presos e escravos, no mundo estamos presos e escravos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios vícios. Aí o que acontece? O sangue do cordeiro, ó, o sangue sobre a casa. Aquele que recebe a Jesus tem o sangue, vou até escrever em vermelho porque o sangue é vermelho, o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Que coisa linda. Quem crê em Jesus recebe o sangue de Jesus na nossa vida. Isso é incrível. Quando o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, o sangue sobre a casa, comparando, ele livrou o povo do quê? Livrou da morte. E o que acontece quando vem o sangue de Jesus sobre a nossa vida? Nós recebemos a vida eterna. Olha que top. Vocês estão acompanhando? Mesmo a minha letra ridícula, eu estou falando de Egito, é hieróglifo. Todo aquele, olha que interessante, todo aquele que estava dentro de casa,
Quando o sangue é passado na porta e o anjo passa, o anjo da morte, ele passa e ele olha para casa, ele não vê quem está lá dentro, ele não vê quem é a pessoa, ele não vê o que aquela pessoa fez. Ele não olha o passado da pessoa, ele não olha a história da pessoa. Ele olha o quê? Tem sangue na casa ou não tem. O que é o diferencial é tem sangue ou não tem. Do mesmo jeito, quando nós aceitamos Jesus, Jesus não vem para olhar o nosso passado. Ele não vem para analisar o que está dentro da nossa casa. Ele vem para passar o sangue dele sobre a nossa vida. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Tem gente que fica tentando agradar a Deus, tem gente que fica tentando comprar a própria salvação, tem gente que não se sente salva. Isso é um absurdo. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, de todo o seu coração você é salvo. Isso é Romanos capítulo 10. A partir do momento de ter sido salvo, que a Bíblia chama de ser justificado, a partir do momento que eu fui justificado, eu vou passar a ser santificado. É diferente, são duas coisas. Eu fui justificado, fui perdoado, fui salvo. Agora eu vou aprender a andar como uma pessoa salva. Porque ninguém que recebe a Jesus, no momento em que recebe a Jesus, já está perfeito. Isso não existe. Ninguém conhece Jesus hoje e amanhã já está livre de todos os pecados. Isso não existe. Eu recebo a Jesus Cristo, Ele me aceita, Ele me recebe, Ele me purifica, Ele me salva. E agora, diariamente, eu vou começar a aprender a andar com Ele. Eu vou aprender a ser igual a Ele. Evangelho é Deus pegando gente como a gente para transformar em gente como Jesus. Está entendendo até então? Deixa eu descer aqui para acompanhar as coisas aqui. Beleza. Continua a comparação. O anjo da morte passa e não mata quem tem o sangue. A morte vem sobre o crente, mas o crente não morre. O crente vive para sempre. O que aconteceu depois? Depois que eles foram libertos da morte, depois que o anjo da morte passou, o faraó ficou desesperado, porque morreu o filho dele, morreu os filhos dos generais dele, morreu um monte de sobrinho dele, um monte de gente morreu, teve morte no Egito. Quando o faraó viu isso, ele virou e falou assim: Moisés, pega o teu povo e vai embora. Esse ir embora, essa passagem, que é a simbologia da Páscoa, é eles terem saído do Egito rumo à liberdade, à terra prometida. O interessante de uma coisa sobre o que eles comeram foi o cordeiro, né? Que eu já falei sobre o cordeiro. Eles comeram também ervas amargas e pão sem fermento. O pão sem fermento é para simbolizar Jesus Cristo sem pecado. E as ervas amargas é para lembrar o passado amargoso, a vida ruim que eles tinham antes de terem sido salvos por Deus. Nós temos que olhar para a nossa vida antes de Jesus e lembrar do amargo que era, as noites mal dormidas. Era aquelas... você estava sozinho, você orava por ajuda e não tinha quem te ajudava. Então, ele veio, quando o anjo da morte veio e matou todo mundo, o faraó virou e falou assim: vai embora, sai daqui. E o povo sai do Egito. Mas antes de sair do Egito, eles chegam aonde? Ó, sabe o que é isso aqui? Um mar vermelho. Eles chegaram sobre o mar vermelho. O mar vermelho era a divisão entre Egito, aí tinha o mar vermelho, aí era o deserto, e depois do deserto era a terra prometida. Tá saindo ali? Tá. Prometida. Acompanha comigo isso aqui, que isso aqui é forte. Isso aqui é pesado. O povo saiu do Egito porque passou o sangue sobre a porta. Nós saímos do mundo porque o sangue foi passado sobre a nossa vida. Até então vocês estão entendendo. Quando eles passaram do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi passar eles no meio do mar. Eles tiveram que passar no meio do mar. Ou seja, eles passaram pelas águas. A primeira coisa que você e eu nós temos que fazer, a partir do momento que a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Ele nos recebe como filhos, a primeira coisa que a gente faz está em Marcos 16. A gente tem que passar pelas águas, é o batismo. Querido, o batismo é uma ordem para todo aquele que crê. Entenda bem. O batismo, Atos capítulo 7, 8, você vai ver lá a história de Felipe, eu acho que é 8, Atos capítulo 8. A história de Felipe com o eunuco. Você vai ver que quando o eunuco pergunta para Felipe: olha, tem água, posso ser batizado? Aí Felipe fala: pode, se você crer de todo o coração. A condição é crer que Jesus é o Senhor de todo o coração. Se você crê que Jesus é o Senhor de todo o coração, você vai ser batizado, você precisa ser batizado. Leia Marcos 16, 16. Ele diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, para ser batizado, eu primeiro preciso crer.
Por isso que eu não creio em batismo de criança, porque criança não tem ideia do que está sendo feito ali. Como que uma criança vai confessar Jesus se ela não tem ideia do que ela está fazendo? O batismo bíblico é uma confissão pública de algo que eu creio. Tanto que o Felipe pergunta para o eunuco, você crê de todo o coração que Jesus é o Senhor? Creio. Então você pode ser batizado. A condição é crer. Uma criança não crê, não faz sentido. Uma criança, o que ela vai crer, gente? Meu Deus, isso é óbvio. Mas enfim, o povo passa pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo batismo. Olha que interessante. Vamos recapitular rapidamente. Saíram do Egito, saímos do mundo. Pelo sangue do Cordeiro, nós também pelo sangue do Cordeiro fomos libertos desse mundo. Passaram pelo Mar Vermelho, nós passamos pelas águas. O que aconteceu depois que o povo passou pelo Mar Vermelho? Os egípcios vieram atrás. O Egito tentou vir atrás. Os cavaleiros tentaram pegar eles. O que é isso? Depois que nós conhecemos a Jesus, Satanás vai vir com todo o passado, com toda a nossa história para tentar nos acuar, para tentar nos acusar, para tentar nos prender. Então vai vir todo o passado atrás. O passado vem para me pegar, do mesmo jeito que os egípcios vieram para tentar pegar o povo. Só que o que acontece? As águas cobrem, as águas sepultam. A pessoa que crê em Jesus, ela morre. Ela morreu para o passado. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo é feito novo. Depois que o povo passou, gente, isso é muito forte. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Preciso tomar até uma água para você entender essa parada toda. A partir do momento que eu passei pelas águas e elas afundaram o meu passado, o povo passou pelo deserto, pelas águas e as águas afundaram os inimigos. Só que aí entra o deserto. O povo caminhou sobre o deserto. O deserto, como bem diz a minha esposa, é um lugar de passagem. Deserto não é lugar de morar. O povo estava no deserto de passagem rumo a um lugar. Eles estavam no deserto porque eles estavam indo para a terra prometida. Esse deserto é uma simbologia da nossa vida. Nossa vida é um deserto constante. Ela é um deserto constante em que sentido? Nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter dor, nós vamos ter choro, vai ter dia quente, vai ter dia calor, vai ter dia que dá vontade de voltar para o Egito, vai ter dia que vai dar saudade da cebola do Egito, vai ter dia que dá vontade de desistir tudo e morrer. Vai ter. Só que no deserto, o que o povo de Israel via? O povo de Israel via uma coluna de fogo que aquecia eles durante a noite. Eles viam uma nuvem refrescante que trazia sombra e chuva durante o calor escaldante do dia. Eles viam a roupa do corpo crescer junto com eles. Eles viam Jesus mandar água de dentro da pedra. Eles viam comida cair do céu. Isso aqui é uma simbologia profética e forte do cuidado que Deus tem sobrenatural com aqueles que são dele, mesmo quando nós estamos no deserto. Nós passamos pelo deserto, mas não é para ficar ali. Nós passamos ali para nós vermos o cuidado de Deus muito evidente e eficaz na nossa vida. Porque quando você tem tudo, você não precisa reconhecer que Deus está no negócio. Você vai perceber que é Deus quando você depende dele e ele manda uma provisão misteriosa. Aí você vai saber, foi ele. Eu e minha esposa ontem tivemos mais uma prova disso. Vocês sabem, eu e ela vivemos de fé. É uma loucura viver de fé. Eu não tenho um salário garantido, ela não tem também. Ontem eu fui fazer compra para minha casa, deu um valor X. Quando eu cheguei para pagar, eu entrei na conta do banco. Vocês vão achar que é história. Eu recebi 3 ofertas ontem. As 3 somadas davam o valor exato da compra. É uma loucura que eu vivo. Eu posso falar para vocês, realmente Deus é um Deus que sustenta os que são seus no deserto. É isso. Esse deserto, ele é uma simbologia forte da nossa vida. Porque tem gente que acha que aqui é o nosso reino. Tem gente que acha que aqui é a nossa alegria. Tem gente que acha que aqui é onde nós temos que investir, porque aqui é o que vai durar. Não seja tonto. Você tem que investir, em primeiro lugar, nas coisas do reino de Deus. É por isso que Jesus fala em Mateus 6. Busquem primeiro o reino dos céus. E as demais coisas deixa que eu acrescento. Mas primeiro busque o reino dos céus. Porque o reino dos céus o reino dos céus é aquilo que vai ser eterno. Você pode ter um carrão, um empregão, uma casa top, um casamento fantástico. Isso aí para quando você morre. Agora, a sua comunhão com Deus, quando você morre, aí que ela vai começar de verdade. Porque aí tudo aquilo que você cria
por fé, você vai ver com seus olhos. Então, muito mais importante é aquilo que eu vou ter pro resto da eternidade do que aquilo que eu tenho agora. E o deserto está aí para ensinar isso, porque deserto é lugar de morte. Essa vida é um lugar de morte, porque tudo nessa vida tem uma data de validade. Pode ser uma coisa mais... o sol, por exemplo, tem data de validade. As rochas têm data de validade. Daqui não sei quantos mil anos o sol deixa de existir. Daqui quantos mil anos o seu carro, uma Ferrari, é um monte de ferrugem apodrecida. Você morre em 3 dias, você já está podre. Então, esse mundo é um deserto. É um lugar que está continuamente deteriorando. Agora, quando eu estou com Jesus, aí cada dia que se passa é um dia mais perto de eu estar eternamente com ele. Isso é a coisa mais linda do mundo. Interessante que depois que o povo passa pelo deserto, sem ser aqueles que murmuraram e morreram, os que permaneceram fiéis, a exemplo de Josué e Caleb, eles chegam aonde? Na terra prometida. E a Bíblia diz que aqueles que passam por essa vida sem desanimar até o último dia, Apocalipse 2:10, aqueles que permanecerem fiéis até o último dia, Apocalipse 2:10, esses vão receber a coroa da vida. Aquele que for fiel até o último dia receberá a coroa da glória, a coroa da vida eterna. Toda a Páscoa é uma comemoração do judeu desse dia, o dia em que eles foram libertos do Egito, o dia que o sangue do Cordeiro marcou a casa deles, o dia que o sangue que marcou a casa livrou eles da morte, o dia que eles foram libertos da morte e eles passaram pelas águas, o dia que as águas mataram o passado deles, os inimigos deles, o dia que eles atravessaram pelo deserto e foram libertos por Deus de todas as intempéries naquele período, e o dia que eles entraram na Terra Prometida, onde eles encontraram leite e mel. Essa comparação com a nossa vida, éramos nós presos no mundo, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus marca a nossa vida, nos livra da morte e nos dá a vida eterna. Nós passamos pelas águas, aquelas águas sepultam todo o nosso passado, nós passamos a ser uma nova criatura, nós entramos nessa vida como se fosse um deserto, sendo cuidados por Deus e misteriosamente, milagrosamente guardados. Um dia você vai chegar no céu, eu e você, e Jesus vai mostrar todos os seus dias, todas as vezes que anjos te livraram de armadilhas que você nem faz ideia. Você acordou hoje, você tomou café, você almoçou, você estudou, trabalhou, fez compra, namorou, brigou, separou, sei lá o que você fez hoje. Mas uma coisa eu sei, os anjos do Senhor te livraram de várias armadilhas que você nem faz ideia. Tudo para quê? Para que nós cheguemos em segurança àquele dia que todos nós esperamos, que é o dia de Jesus Cristo ou voltar e me buscar, ou eu morro e vou me encontrar com ele. Dani, mas você disse que o crente não morre. Filho, eu tô falando da alma. O corpo fica. O corpo vai pra tumba. Você vai olhar meu caixão, vai estar escrito, o Dani tá aqui. Mentira. É a gordura e a carne do Dani misturado que tá ali. Mas eu mesmo tô para sempre com o meu Senhor. E sabe o que é mais incrível? Toda essa simbologia não para por aí. Porque nós não comemoramos mais essa Páscoa necessariamente do Cordeiro. Esse Cordeiro do Egito. Nós não comemoramos mais isso. Mas do mesmo jeito em que o Cordeiro tinha uma simbologia, do mesmo jeito que passar pelo mar tinha uma simbologia, para nós, elas tinham um sinal profético para algo. Toda essa passagem do povo, esse Pessach, a passagem à Páscoa, ela apontava para algo. Esse algo foi acontecer 1.500 anos depois. 1.500 anos depois, um homem, eu vou desenhar de palitinho, porque não tem como desenhar Jesus. Eu vou desenhar, mas sem rosto, tá? Porque a Bíblia não fala como é que ele era. Só sei que ele não é do jeito que o pessoal fala. É impossível Jesus ter olho azul e cabelo liso e barba lisa. Isso é impossível. Jesus era provavelmente negão, narigudo, cabelo bem enroladinho, porque não tanto enroladinho igual um africano, mas um cabelo bem grosso, sim, tipo o Oriente Médio. Pele com certeza morena, muito forte, porque para andar caminhando, o cara era marceneiro e caminhava, o cara era robusto, sim. E a Bíblia diz que ele era feio. Isaías 53. Então tá lá Jesus, vou colocar ele barbudo, porque eles sempre eram barbudos. Aí Jesus tinha
seu cinto, a sua túnica, seu pezinho aqui com sandália. É interessante imaginar que Jesus era um homem, né? Ele era um homem, ele fazia cocô, ele tinha fome, ele se cansava. Bem mais ou menos está aqui Jesus. Esse Jesus, quando ele tinha 33 anos, no dia da Páscoa, aí que é a loucura, dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, que é o mês judeu, que é perto de abril. Jesus, ele cumpriu nele todos os requisitos do cordeiro. Porque Jesus era macho. Jesus não tinha pecado. E Jesus estava na maturidade. Quando ele assume o papel de cordeiro, quando João Batista olha para ele e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já estava mostrando que Jesus Cristo é a nossa eterna e única Páscoa. Nós não comemoramos mais uma saída do Egito, mas nós comemoramos que o cordeiro que foi simbolizado por Moisés, esse cordeiro tomou forma, esse cordeiro apareceu como alguém, e esse alguém é um sacrifício que vale para sempre. Eu não preciso mais fazer todo ano, porque Jesus fez de uma vez por todas. Quando Jesus ele morre, antes de morrer, ele chega e ele pede para os discípulos fazerem uma coisa. Ele fala assim, eu queria muito tomar uma ceia com vocês. Eu queria tomar essa última ceia com vocês. Você vai ver essa última ceia, está no livro de Lucas, no capítulo 22. E aqui está a nossa verdadeira Páscoa. Vocês estão acompanhando, gente? Tá difícil de acompanhar os comentários, porque o computador está do outro lado, perdão. Mas vamos lá, Lucas no capítulo 22, ele vai falar assim. Jesus, cadê aqui? Lucas 22, achei. Chegou o dia da festa em que importava sacrificar a Páscoa. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Mandou Pedro e a João dizendo, vão e nos prepare a Páscoa para que comamos. Gente, veja bem, muita gente diz que Jesus era vegetariano e que ele não comia carne de animal. Isso é uma idiotice. Primeiro porque ele fala assim, discípulos vão, preparem a Páscoa para que nós a comamos. Jesus coloca ele no meio. E a Páscoa era comer cordeiro. Então, Jesus comeu cordeiro, então ele comia carne vermelha. Então, por aí você já anula um monte de teorias de que Jesus era vegetariano, umas coisas do tipo. E graças a Deus ele não é. E eles lhe perguntaram, Senhor, onde quer que a preparemos? E ele disse, quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem levando um jarro d'água. Sigam ele até a casa que ele entrar. E dirão ao pai de família da casa, o mestre diz, em que aposento hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, uma sala mobiliada, e ali vocês farão os preparativos. Eles foram, encontraram tudo como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Aqui está a nossa Páscoa, em nome de Jesus. Gente, eu avisei, antes de eu continuar lendo, eu avisei que era para você se preparar. Então eu peguei aqui já o meu copinho de suco de uva e eu peguei aqui o meu pão, né, para a gente fazer a nossa ceia. Você vai tomar ceia junto comigo hoje. E nós vamos tomar junto com Jesus, porque quando a gente toma, a gente está lembrando o que ele fez, então é como se a gente tivesse participado junto dele. Veja isso. Chegando a hora, Lucas 22, 14, Jesus sentou-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse ele, como eu desejei comer com vocês essa Páscoa antes que eu morresse. Aqui é um mistério. Se ele queria, porque ele gostava muito de estar com eles mesmo, ele queria muito ter esse último momento com os discípulos antes de ir embora, ou se ele sabia que esse último momento simbolizava o dia que ele voltaria para casa, e Jesus tinha muita saudade de casa. Ou pode ser os dois. Né? Pode ser que ele disse isso pelos dois motivos. 16. Porque digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele está falando o seguinte, não vai ter mais eu participando fisicamente até o dia da ressurreição. Porque no dia da ressurreição, os 1000 anos e tal, aí Jesus vai estar junto com a gente. Aí a gente vai comer de novo junto com ele. Vai ser fé. Você vai ver eu lá ao vivo e eu vou ver você. E a gente vai se abraçar. Vai ser muito top.
E tomando o cálice, agradeceu a Deus e disse: tomem, repartem entre vós, porque vos digo que não bebereis de novo até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu o pão e disse: este aqui é meu corpo, que por vós é dado. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança que no meu sangue derramo por vocês. Que coisa mais linda. Jesus é fera demais. Mas eis que está comigo aquele que me trai à mesa, tal. Não importa mais muito agora. Ele pediu para fazer isso sempre em memória dele. Então, só para terminar, para a gente acertar. Quando Jesus Cristo ele morre exatamente no dia da Páscoa. Ele morre exatamente no dia da Páscoa porque Deus cumpre as suas ordens, Deus cumpre as suas profecias. O cordeiro que morria todo dia 14, todo ano, desde 1500 anos antes, desde a primeira Páscoa que foi a saída do Egito, esse cordeiro era morto simbolizando o cordeiro que haveria de vir. O cordeiro que viria para tomar o lugar de uma vez por todas daquele cordeiro que foi morto, como uma simbologia do sangue que livra da morte, do pão sem fermento, que é a vida sem pecado, das ervas amargas, para lembrar do passado amargo. Todo ano aquilo era feito como uma simbologia profética daquilo que haveria de vir. Quando Jesus chega, ele chega falando: gente, alô, o cordeiro, lembra do cordeiro da Páscoa? Sou eu. Sou eu. E para provar que sou eu vou morrer no dia da Páscoa. E dia 14, Jesus morre naquela cruz, como o cordeiro que nos livra do Egito, como o cordeiro que nos livra do pecado, como o cordeiro que derrama o seu sangue, e o seu sangue derramado, quando a gente toma o suco de uva, a gente está declarando: ei, aquele sangue foi derramado por mim. Aquele sangue de Jesus foi derramado por mim. Aquele sangue que a Bíblia diz: eu creio que eu estava lá, eu creio que eu morri. Por isso que eu tomo a ceia. Eu não tomo a ceia porque eu sou perfeito e infalível. Está errado esse entendimento. Eu tomo a ceia porque eu creio que Jesus Cristo derramou sangue por mim. E por que eu como pão? Eu como pão porque eu creio que o corpo de Jesus foi morto, mas ressuscitou, glorioso, e vive para sempre. Meu Deus não é um Deus morto, meu Deus é um Deus vivo, e ele ser vivo significa que ele me acompanha todo dia, ele cuida de mim todo dia, ele ouve a minha oração todo dia, ele responde as minhas orações todo dia, ele me livra do mal todo dia, ele me fortalece, ele me anima, ele me consola, ele me restaura, ele me incentiva, ele me anima, ele me exorta, ele me leva a ser uma pessoa mais parecida com ele, porque ele é vivo. Ele não é um ser morto. Quando eu pego para ler as escrituras não são letras, são revelações visíveis de quem Jesus é. Por isso que quando você vai lendo, tem hora que você entende coisas que você nunca entendeu, porque quanto mais intimidade, mais você vai perceber nos trejeitos da pessoa. Eu tô casado, vai fazer 2 anos. Eu estou descobrindo os olhares dele, eu estou descobrindo as expressões dela, quando ela faz um olhar, quando ela torce a boca de um jeito, quando ela senta de um jeito, quando ela respira de um jeito, eu sei o que está acontecendo no coração dela. Isso é intimidade, isso vem com o tempo. Você tendo intimidade com Jesus, com o tempo você vai lendo, você vai percebendo coisas diferentes. Isso mostra que Jesus está vivo e se revelando para você. Então, quando você toma a ceia, você toma o suco de uva simbolizando o sangue e você come o pão simbolizando o corpo, você não está fazendo não é um atestado de que eu estou perfeito. Tira isso da sua cabeça. Tem gente que fala assim: ó, eu só posso tomar a ceia se eu estiver perfeito, sem pecado. Então ninguém pode tomar a ceia. Todo mundo mentiu hoje. Todo mundo teve preguiça hoje. Todo mundo teve raiva de alguém hoje. Todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente teve desejo em outra pessoa hoje. Isso chama adultério. Muita gente hoje blasfemou contra Deus, muita gente murmurou. Eu tenho certeza que você murmurou. Seja do calor, seja do trânsito, seja das demoras, seja de qualquer coisa. Teve gente que blasfemou contra Deus reclamando de si mesmo. Ai, como eu sou feio, ai, como eu sou feia. Você foi uma criação de Deus, você está falando mal da criação de Deus. Se eu fosse levar em conta o pecado em si, ninguém poderia tomar a ceia.
A ceia não é um atestado de que eu sou infalível. Muitas igrejas ensinam isso e é uma falsidade. Porque aquele mesmo pastor que está lá tomando a ceia, ele pode ter mentido no dia. Então ele se torna um hipócrita. Se ele ensina que só toma a ceia quem é perfeito, ele é o primeiro a não tomar, porque ele é hipócrita. Quem que toma a ceia? Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. E quem crê que Jesus Cristo é o Senhor não aceita o pecado. Ainda que peque, levanta e fala, quero acertar. A ceia é o momento mais propício para que você confesse os seus pecados, você reconheça que Jesus morreu por você, e ali você começa uma caminhada nova. O momento mais propício é a ceia. É o mais propício. Para que você, se você chega para mim, Dani, mas eu estou muito sujo. Cara, então a ceia é o momento perfeito para que você confesse que o sangue de Jesus levou os seus pecados e você faça uma aliança com ele ali e fala, Senhor, renova comigo, que a partir de hoje eu seja uma pessoa muito melhor, Pai. Tome a ceia. A Bíblia não diz, analise a si mesmo a ceia e não tome. Não, ele diz, analise cada um a si mesmo e tome a ceia. Então, primeiro você analisa você mesmo e depois você toma a ceia. Então, quem tiver aí, eu avisei, não sei se todo mundo vai ter. Quem tiver, toma. Se você não tiver, depois que acabar o vídeo, se arruma, aí você põe de novo aí, nos 46 minutos. Aí você vai, a partir dos 46 minutos tem a ceia. Aí você toma junto comigo, amém? Quem tiver, come do pão para simbolizar que Jesus Cristo morreu em seu lugar e no meu lugar. Glória a Deus. Vai conversando com Jesus, vai contando para ele, vai falando com ele, ele quer te ouvir, ele gosta de te ouvir. E semelhantemente, eles tomam o cálice que simboliza que o sangue foi derramado e que o pecado foi pago. O que me separa agora do céu é tempo, só questão de tempo. Se você crê que Jesus Cristo derramou o sangue por você, toma a ceia também. E vamos tomar junto como família. Tamo junto. Tomei a ceia ao vivo com os irmãos. Gente, isso aqui deve escandalizar os tradicionais, né? Isso aí a turma que é presa em liturgia deve ficar com os cabelos da nuca em pé. Olha a minha preocupação para isso, ó. Ó para vocês, ó. Tô cumprindo o mandamento do Senhor. A verdadeira Páscoa, gente. A verdadeira Páscoa, ela é a lembrança de que o nosso Senhor se fez cordeiro, o cordeiro que nos livra do Egito. Ele se fez o cordeiro que nos livra do mal. O sangue derramado dele, ele foi o sangue que passaram sobre a porta. Ele foi o sangue que hoje é passado sobre a minha vida, para que o anjo da morte não me pegue. Páscoa não é ovo de chocolate e coelhinho. Páscoa é a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Porque 3 dias depois de ter morrido, ele fez o quê? Foi lá para o inferno, no Hades, pegou a chave. Alguns vão dizer que isso é simbologia, que isso não existiu, mas pouco importa. 3 dias depois ele retorna vivo, vencedor, vitorioso. A morte não segura Jesus, o diabo não segura Jesus, o inferno não segura Jesus, porque ele é a própria vida. E João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Essa é a promessa. Em nome de Jesus, você tome posse disso e você entenda a preciosidade que é, viu? Você ter sido escolhido. 250 pessoas, mais ou menos, acompanharam esse vídeo ao vivo. 250 pessoas escolhidas por Deus para participar desse momento especial. Eu creio. Em nome de Jesus. Se você não curtiu ainda e compartilhou o vídeo, é a hora, gente. Você tem que curtir e compartilhar. Curte e compartilha. Que agora eu vou orar para terminar. Cadê o coraçãozinho? Tá ouvindo falar de Jesus, tem que curtir. Antes de orar, como sempre, tem que falar.
Esse ministério não tem suporte de nenhuma igreja, financeiramente de ninguém. Eu e Elinéia, nós decidimos sair de todo o nosso trabalho, entre aspas, secular, para viver o ministério. E a gente vive da fé. Se você quiser fazer parte disso, de quem manter esse ministério acontecendo, esses vídeos, os e-mails e tudo, me manda um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando as crônicas. As crônicas são estudos da Bíblia divertidos, cheio de história, cheio de texto, para você aprender a teologia de um jeito divertido. E lá tem os dados. Se você quiser abençoar a obra, a gente precisa muito, precisa de você. Entendeu? Seja um dos que mantém essa obra, que é promessa bíblica. Eu não fujo da Bíblia, não. 2 Coríntios 9. Aquele que planta com alegria, com certeza vai colher muito. Amém? Vamos orar para terminar? Senhor, meu Deus, eu quero agradecer cada um dos que assistiu, a cada um dos que assistiram este vídeo, Pai. Cada um que tenha participado da ceia, os que ainda vão participar, porque vai ter gente assistindo isso depois e vai estar tomando depois. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, traz um renovo de ânimo na vida dessas pessoas, mas um renovo, Pai, que elas, depois de terem assistido isso, de terem entendido que o Senhor é o Cordeiro de Deus preparado desde antes da fundação do mundo, que lá em Moisés, Pai, há 3.500 anos atrás, há 3.500 anos atrás, o Senhor já tinha planejado tudo, que Jesus Cristo viria, que toda aquela simbologia, todos aqueles sinais que o povo na hora não entendia, tudo era uma preparação para mostrar quem Jesus era, o que ele faria, o que ele fará, o que ele faz em nossa vida. Jesus, nos livre do Egito, as pessoas que ainda estão presas, Pai, que elas passem logo pelo Mar Vermelho, que elas passem logo pelas águas. Pai, os que estão já no deserto, os que já passaram pelas águas, Pai, eu te clamo, Senhor, manda a chuva, aquela chuva e aquela nuvem para refrescar de dia, Pai. Aquela coluna de fogo para aquecer a noite, Pai. A água surgir da pedra e o maná do céu, Pai. Tem gente que está precisando de emprego e provisão. Faz cair do céu, Pai, em nome de Jesus, um emprego para essas pessoas. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, que abençoe em especial o grupo dos fiéis, que são tão preciosos para mim e para ele. Te amo, Jesus. Te amo por essa liberdade. A gente pode falar do seu amor, a gente pode pregar o seu amor, a gente pode pregar sobre a sua verdade, sem medo desse mundo gospel, sem medo desse sistema religioso. Essa é a verdade. A Bíblia foi pregada. Aquele que ouviu as palavras hoje, ouviu a verdade. Glória ao seu nome. Graças a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Tamo junto. Um beijo e um queijo. daniel.saad@uol.com.br. Amém? Faz parte. Não espera os outros fazer, não. O que você pode fazer, não fique esperando que os outros façam. Tchau.